Olá! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que é seu. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais um Falando com Deus, meditando e estudando no livro do profeta Jeremias. E hoje nós chegamos no poderosíssimo capítulo de número 42, que tem muito a nos ensinar nesse dia. Vamos ler a partir do verso 1 que diz assim: Então chegaram todos os capitães do exército, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram ao profeta: Aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós, por todo este remanescente, porque muitos estamos, e uns poucos, como vê aos teus olhos, para que o Senhor nos ensine o caminho onde devemos andar e aquilo que nós devemos fazer. E disse-lhe Jeremias: Vós tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as palavras. E seja que for que o Senhor me responder, vou-lo declararei, e não ocultarei uma só palavra. Então disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunhas fiel, se não fazermos conforme a palavra que te envia a nós, o teu Deus. Seja boa ou seja mal, ouviremos a voz do nosso Deus, a quem enviamos e obedeceremos. Nos bem obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Diga glória a Deus. Essa palavra ela é muito forte, porque depois que Ismael, mandado pelos filhos de Amon e de Moabe, mataram Gedalias, a quem o rei Nabucodonosor colocou como governador da terra, diz a palavra do Senhor que Joanã, juntamente com o exército do remanescente, foi até eles para resgatar. E depois que aconteceu o resgate, diz a palavra do Senhor que eles ficaram sem direção. Ou seja, ele não sabia se eles queriam ir para o Egito, ele não sabia se eles queriam continuar em Judá, porque eles estavam com medo de represália vindo da parte do imperador da Babilônia. E aqui nós começamos a perceber que quando nós temos que tomar decisões difíceis, nós temos que buscar a presença de Deus em oração ou buscar a presença daqueles que representam o Senhor. A palavra do Senhor, ela vai dizer em 2 Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso 20, Credes no Senhor, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Toda vez que nós temos que tomar uma decisão que vai impactar a nossa vida, nós temos que fazer como Joanã, buscar a presença do Senhor, orar a Ele de todo o nosso coração e pedir o consentimento dEle diante de Deus, para que a gente não possa vir tomar uma decisão precipitada. É nisso que nós erramos, é nisso que muitas das vezes nós erramos diante do Senhor, porque simplesmente nós não buscamos a face dEle para saber qual é a direção. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Provérbios: Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia as tuas obras ao Senhor, os teus pensamentos, e serão bem estabelecidos. Provérbios 16, versículo 13. A oração intercessora, ela tem poder de nos livrar. Ele diz, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 19, Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que determinadamente possa revelar o ministério do Evangelho. Deus hoje, Ele manda te dizer que se você orar mais, menos você vai errar, menos você vai tomar decisões precipitadas. Diz a palavra do Senhor que Jeremias vai na presença de Deus, clamar pelo povo, e depois de 10 dias veio a resposta vindo da parte do Senhor, dizendo que eles não poderiam ir para o Egito, eles tinham que ficar em Jerusalém, porque a promessa de obediência iria alcançar eles se eles obedecessem à voz do Senhor. Versículo de número 18, que diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:
como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém. Assim derramará a minha ira e indignação sobre vós, se entrardes no Egito. Serei objeto de maldição e de espanto, execração de opróbrio, e não vereis mais deste lugar. Falou o Senhor acerca dos remanescentes de Judá: não entreis no Egito, e por cento que hoje testifiquei contra vós, porque a vós mesmos, pois me enviastes o Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós, nosso Deus, conforme tudo o que o Senhor disser, nos declara, e assim faremos. Vô-lo tenho declarado hoje, e não destes ouvido a vós, em coisa alguma pela qual enviou a vós. Agora sabeis que certo que morrereis à espada, aperte, mesmo lugar onde desejais ir, para lá, moradores. Olha só o que é que acontece. Joanã, que era o líder do povo naquele momento, ele disse para Jeremias: ora ao Senhor, e conforme for a sua palavra, seja boa ou seja ruim, nós iremos ouvir. Mas Joanã já tinha colocado no seu coração de levar as princesas e o remanescente que tinha sobrado daquela grande morte, daquela grande matança, para o Egito. Ele já tinha colocado no seu coração o mau desígnio de ir para o Egito, mas mesmo assim ele estava com hipocrisia diante de Deus, e por isso Deus estava amaldiçoando ele e aquele povo que voltasse com ele. Muitas e muitas das vezes nós estamos pedindo perdão ao Senhor de pecados, de falta, de transgressão e de iniquidade. Muitas das vezes nós estamos pedindo a Deus para que Ele nos dê uma direção, mas no nosso coração a gente já aceitou o mau desígnio de fazer aquilo que o nosso coração quer. Muitas e muitas pessoas pedem oração para mim, e muitas pessoas que não namoravam ou não noivavam, elas, depois que elas se envolvem num relacionamento problemático, que ela já tinha consciência que ia dar errado desde o namoro, e depois que estão casadas, elas dizem: pastor, ore por esse homem, ore por essa mulher. Mas muitas e muitas das vezes não vai ter jeito. Por quê? Porque elas tinham que consagrar, elas tinham que orar, elas tinham que pedir a nossa opinião antes que viessem a casar. Mas depois que casa, nós temos que pedir só para que Deus possa vir fazer a obra na vida daquela pessoa. Mas muitas das vezes não dá certo, porque a pessoa tomou uma decisão precipitada de entrar no Egito, assim como Joanã entrou, para sofrer. Deus, ele tinha trazido o povo hebreu do Egito para a terra prometida, e não era vontade do Senhor que ele voltasse. Deus hoje ele manda te dizer: permanece onde você está, permanece em obediência e não volta a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Não volta para a cadeia que Deus te tirou, porque Deus ele tem mais para a tua vida. Aonde você estiver, eu quero unir minha fé com a tua fé, a minha oração com a tua oração, e nós iremos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, meu Deus, a tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é poderosa. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, Pai, para que a gente possa ouvir a tua voz e que a gente possa ser diferente de Joanã e daquele povo. Joanã estava pedindo uma resposta, mas ele não queria, Senhor, a resposta do Senhor. Ele queria, Senhor, fazer aquilo que já tinha designado no seu coração. Livra de nós o espírito da desobediência. Livra de nós o espírito da loucura, Senhor, para que a gente não venha fazer aquilo que te desagrada, mas que a gente venha ouvir a tua voz. A tua palavra nos diz, Senhor, no livro de Hebreus: se ouvirdes a voz do Senhor, não endurecerás o vosso coração. Pai, amolece o nosso coração e que a gente possa ser sensível e obedientes à tua voz, para que a gente possa herdar, Senhor, as tuas promessas. Eu abençoo essa vida, essa casa, essa família e profetizo bênção, profetizo vitória e paz. Coloque a mão na sua cabeça, seja abençoado em nome de Jesus. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Esse foi o nosso Falando com Deus de hoje. Você que está do outro lado está precisando de oração, de orientação espiritual, mande seu WhatsApp no número DDD 91 na frente, 999-249008. Mande seu nome, mande sua causa, que eu estarei orando por você, e é gratuito. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Você que quer nos ajudar na obra de Deus, nós trabalhamos fazendo cesta, entregando, visitando, e também na reforma e na construção da casa de oração onde nós tomamos conta. Todas as suas ofertas, aqueles que têm vontade de dizimar, irão para esse propósito, que você abençoar a obra de Deus. E você que não tem tempo, que tem os seus afazeres, ajude aqueles que podem
que fazem a obra de Deus, amém? Como é que eu faço, pastor? Você entra em contato no WhatsApp, DDD 91 na frente, 999 24 90 08, e diga, pastor, eu quero ajudar. Eu estarei mandando o número das contas e você pode estar depositando no Banco Caixa, no Banco Bradesco, fazendo uma transferência, um Pix, amém? Que Deus te abençoe, fica na paz, que Deus te guarde, te proteja e te ilumine.